Deus de infinita bondade, mais uma vez no encontro em que buscamos aprender um pouco mais para que nos facilite o atendimento a nossos irmãos em sofrimento. Senhor, abençoe esse grupo, nos dando a inspiração para que possamos entender e compreender mais essa aula tão importante para o nosso conhecimento. Agradecendo ao Pai Maior a oportunidade que tem me dado a mim e aos demais em aprender e compreender a doutrina espírita. Que a paz do Senhor continue nos envolvendo hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Então estamos chegando ao final do capítulo 24, Luta Expiatória, onde André Luiz, ainda dentro do centro espírita, estava acompanhando quando um rapaz de 30 anos, de nome Américo, teve uma queda, uma convulsão, quase caiu, e tudo indicava, como ele é portador de um transtorno de somatização, chamado no passado de histeria, ele estava em estado histérico, que é uma doença emocional que se expressa em convulsões, em rigidez dos músculos, enfim, no corpo físico, no soma. André Luiz observou que o rapaz, que havia 2 espíritos dentro do centro interessados no rapaz, mas não estavam magnetizando, nem o mediumizaram, nem o hipnotizaram, mas não eram seus inimigos. Boa noite. Boa noite. Não eram seus inimigos, mas a presença, então a doença tinha característica mental inicialmente, porque, deixa eu ligar aqui, filha, mas você já aprendeu a desativar seu som. Então, tinha uma característica dele, pessoal, já que ele tinha problemas emocionais, problemas na sua estrutura perispiritual, trazida pelas suas ações do passado. Ele foi marginal, e pela sua convivência no mundo espiritual antes dessa encarnação, com espíritos envolvidos nos vícios, nos crimes, ao qual ele deu continuidade. Sofreu a hipnose antes de reencarnar, que é a sugestão de hipnotizadores espíritos, que detêm o conhecimento de hipnose. São hipnotizadores cruéis, os mais difíceis de chegar na mediúnica, segundo Hermínio de Miranda, em Diálogo com as Sombras. São um grupo de muitos anos para lidar com esses espíritos, porque senão eles podem perturbar toda a reunião. Então, os guias só vão levar para grupos muito bem abalizados. Essas entidades que comandam cidades, são atraídos pelo líder de cidades para promover obsessões coletivas, fascinações coletivas. Então, são espíritos que treinam a mente em várias encarnações voltados para o mal. A hipnose é neutra. O doutrinador utiliza a hipnose. Nós utilizamos a hipnose todos os dias, no nosso dia a dia, influenciando, sugestionando o nosso companheiro, a nossa esposa, o nosso colega. Essa roupa não serve, aquela roupa é melhor, não gosto disso, não gosto daquilo. Então, são induções que nós fazemos. Agora, há espíritos que se dedicam a isso por muito tempo. Quem lê os livros sobre o Egito, vai ver que isso é bem antigo. Então ele sofreu essa hipnose. André Luiz acompanhou ele até em casa, e quando André Luiz chega em casa, ele coloca o título certo, que eu falava com o Ferreira hoje. Qualquer pessoa que vê uma família dessa vai dizer assim: essa família, que luta que essa família atravessa. Por isso que André Luiz é bem comum, é bem no dia a dia. Porque se fosse a gente tivesse vendo, o pai é paralítico. O pai paralítico, a mãe pobre, todos pobres, o filho alcoólatra, 2 filhos só ligados a jogo, viciação, um filho com problemas emocionais, mentais, transtornos mentais, só uma menina equilibrada, que é Laura. Qualquer vizinho vai dizer: essa família vive numa luta que só Deus. Então ele coloca o título daquilo como a gente vê, como compreende.
é uma luta expiatória, e está certo. Só que ele acrescentou o quê? Um termo muito usado pelo Espiritismo, expiação. Então, é uma luta expiatória, é uma expiação coletiva, né, nessa família, com exceção das duas, né, da mãe e da irmã, que pediram para vir, para ajudar e também evoluir. Então vamos lá onde nós paramos, depois do resumo. Então Mário, então era certo a minha avó dizer, quando minha avó a gente perguntava assim, que será que aconteceu, né? Coitado, sobre alguém que estivesse sofrendo assim, mais ou menos dessa forma. Aí ela dizia assim, não queira nem saber o que foi que aconteceu, minha filha. É isso. Intuitivamente ela sabia que algo no passado levou àquela consequência, a essa expiação coletiva aqui. Boa noite, amigos. Boa noite a todos. Então vamos começar a ler depois do velho resumo. Então, vamos lá. E observando o dono da casa em semelhante posição, né? Cadê? Eu já li isso, né? Não, começa aí mesmo. Dono da casa em semelhante posição, interferiu Hilário. Somos levados a pensar nas dificuldades que se desenrolam aqui. É aquilo que você falou agora, Carlos. Como é que a pessoa tem uma família em luta. É assim que a gente diz, né? Que luta para essa família, meu Deus do céu. Indubitavelmente, a expiação do grupo doméstico, a expiação de um grupo, pelo menos 5 espíritos estão envolvidos nisso, pai e os 4 irmãos, que era o bando de marginais, indubitavelmente a expiação do grupo doméstico, sob nossa vista, é rude e dolorosa. Em passado próximo, o paralítico de hoje, que era o pai, né, Júlio, era o dirigente de pequeno bando de malfeitores. Extremamente ambicioso, azelou-se num sítio onde se transformou em perseguidor de viajantes desprevenidos, dedicando-se ao furto e à vadiagem. Conseguiu convencer 4 amigos a acompanhá-lo nas aventuras delituosas a quem se entregou pela cobiça tiranizante, comprometendo-lhes a vida moral. E esses 4 companheiros são hoje os filhos que lhe recebem nova orientação, crivando-o de preocupações e desgostos. Desviou-os do caminho reto, agora busca recuperá-los para a estrada justa, achando-se ele mesmo em penosas inibições. Um resumo, uma síntese fantástica da lei de causa e efeito. Então, se aprofundar sobre isso, quem quiser, falarei sobre ele sábado, uma palestra no centro. Vou utilizar esse livro para falar sobre as ocupações e missões dos espíritos em um centro espírita às 17 horas. Mas ali se aprofunda mais sobre isso. Então, veja aí, o pai era saudável, usava as pernas e a inteligência para roubar. Agora ele veio paralítico. E é Jesus lá divertido, né? É melhor que tu entre no mundo, que faz, que recebe a recompensa. Paulo vai dizer isso na carta de Paulo. Tudo que o homem semear na carne o homem colherá. Está escrito assim mesmo. Paulo, uma das cartas dele. E Jesus vai dizer, é melhor que o homem perca um olho, perca a mão, do que entrar na vida eterna, no mundo espiritual, entrando depois que ter feito causa de quebra de moral pela visão, pela mão, pela perna. É óbvio que não é olho por olho, dente por dente, é a consciência, né? Então, a consciência desse pai aqui, graças a Deus, ele se arrependeu no mundo espiritual, mas nem por isso ficou livre de passar pela... Porque Emmanuel vai dizer isso também no livro Justiça Divina. Perdoados é a mensagem, mas não limpos. Pai, me perdoa. A mensagem de Emmanuel é por isso, por causa do Pai Nosso. E Deus guarda a mágoa, porque o Pai Nosso é Pai, perdoa os nossos pecados. Aí perguntava ao Emmanuel, e Deus guarda a mágoa para perdoar? Deus continua amando, não guarda mágoa nenhuma. O problema é que a consciência, a gente está perdoado sempre por Deus, mas não limpos. A consciência precisa se limpar, e só na carne, segundo Paulo,
porque eu me sujei na encarnação, é numa encarnação que eu vou ter que reparar. Então ele veio, passa pela expiação da paralisia e expiação moral, né? Porque é uma expiação de grupo, de viver com 4 filhos que só lhe dão problemas. Um, desde os 7 anos com problemas emocionais e mentais, um alcoólatra, e 2 nos vícios, né? Nos vícios. Só a menina Laura, que a gente vai ver aqui agora, e a mulher, né? Que destoa disso aí. Então, ele desviou os outros do caminho reto. Quem tem que ajudar a recuperar é eles. Mas isso aqui é um exemplo comum nas famílias. André Luiz é fantástico, porque ele não pega coisa difícil. Basta a gente olhar, muitas vezes, para a nossa família, e depende de cada um, ou vai ter um vizinho, ou vai ter um parente nosso mesmo com a outra família. Como é que essa família destoa tanto, coitado? Vive nessa luta, numa luta para sobreviver, né? Então ele pega exemplos do nosso dia a dia, do nosso dia a dia, e vai demonstrar na obra o viés da espiritualidade através da mediunidade. Todo o livro é isso, né? Nessa família, há o passado, há a influência espiritual nesse filho, e a influência através da mediunidade e da emancipação da alma, né? Que é a faculdade anímica, entre todos, aqui, como a gente vai ver aqui agora. A torturada conformação do velhinho está na página 226, Jailson. Jailson. A torturada conformação do velhinho sensibilizava-nos às fibras mais íntimas. Tivemos, contudo, nossa atenção atraída para novo fenômeno. Não disso não, amor. Hein? Não disso não. Não, sei disso não, o quê? Ô, você estava falando comigo? Sei disso não? É você está falando com alguém aí. Deixa eu desligar. Eu pensei que eu estava lendo errado. Acontece. Pelo menos você não andou despida como aquele ministro, como o ministro que andou nu, que virou na live o ministro do Brasil aí, e quando ele descobriu que estava sem camisa de cueca, ele esqueceu que a câmera estava ligada. É normal. Então a gente já viu que o filho chegou do centro espírita, dormiu, saiu do corpo e foi para o outro quarto, onde estava o pai. O pai está acordado. Sentiu um mal-estar, porque todo aquele que sente a influência dos espíritos é médium, livro dos médios. Sentiu e começou a orar, já que o pai é espírita. Esse Júlio, o pai. Então ele se achou que eu estou cercado de espíritos inquietos, de espíritos perturbados. Começou a orar a Deus, como a gente faz. Então é exemplo isso mesmo. Ele não é vidente. Ele não está vendo o filho dele desdobrado. Se ele fosse vidente, ele veria. Se ele fosse audiente, né, pela acústica da alma, já que a gente não escuta com o ouvido, ele identificaria a vibração da voz do espírito do filho. Mas ele não é. Ele sentiu. Por isso que Kardec coloca isso no capítulo 14. Se Anne é vidente, Anne antes começou com a faculdade rudimentar. Todos têm, que é o arrepio, sente a presença, né, dos espíritos, um leve roçar. André Luiz descreveu isso. Os poros ficam eriçados, a qual André Luiz chama de pequenas miríades de antenas. A gente se arrepia aquilo ali. Se causar o mal-estar, é um espírito enfermo. Se causa bem-estar, é um espírito bom. Então a gente vai ele coloca isso no livro dos médiuns. Se o médium treinar, mesmo que ele não tenha a vidência de Anne, mesmo que ele não tenha a audiência de fulano, que ele não tenha a psicofonia de outro, mas se ele treinar, porque isso toda a humanidade encarnada tem, livro dos médiuns, capítulo 14, item 168, todo mundo tem. Então, se ele treinar, ele começa a identificar o ambiente onde ele vai, quem se aproxima dele, qual a natureza do espírito, né? Por essa impressão, ou seja, essa impressão psíquica, que é do perispírito que se expande, mas eu estou encarnado, vaza pelo meu sistema nervoso, pela glândula pineal, e aí os poros, rapaz, é o capítulo que a gente vai estudar depois aqui, da psicometria.
passa a entender mais, né? Quem é o espírito, se é espírito ruim, espírito bom, né? E também tem aquela questão também identificar se o espírito é um ser encarnado ou desencarnado. Ainda tem essa Aí já questão. vai o avanço, né, para entender sobre isso. Agora, entender se ele é mal, enfim, né, se você tá doente. No que você sente, né? Então Porque eu você, percebo isso quando o espírito quando você é bom. encontra um encarnado, aí, rapaz, que aura pesada, ou que aura boa. Tudo isso é a base que a gente está estudando aqui nesse capítulo, que Kardec coloca no capítulo 14. Todo aquele que Eu antes não sente sabia identificar, não. a Ficava sem saber influência se era dos encarnado ou espíritos, desencarnado. é por isso mesmo chamado médium, item 164 do capítulo 14. Mas vamos lá. Então, o senhor está sentindo, né? Ele está acordado, o filho está dormindo, o filho saiu de um quarto e foi para lá. Ele está pensando que está com algum obsessor, mas é o filho dele mesmo. Agora vamos ver também que a outra filha vai dormir, Laura, e também vai se aproximar dele, mas vamos ver qual é a energia dele que ele vai sentir. Tivemos, contudo, nossa atenção atraída para novo fenômeno. Uma jovem, de fisionomia nobre e calma, penetrou o quarto em espírito, desdobrada pelo sono comum. Passou rente a nós sem notar-nos, e reanimando o Américo, retirou-o para fora. Ela foi buscar o irmão, né? Veja só, ela preocupada, né? Ele é doente, veio de 7 anos, né? Veio do centro espírita, aéreo, aquela coisa, toma passe, mas não adianta de nada. A mãe acolheu ele, foi para o campo, dormiu, a jovem dormiu, que não foi, saiu do quarto e foi ajudar o irmão, porque ela se ocupa, que ela ama o irmão. Percebemos a silenciosa indagação, o assistente informou. É Laura, a filha generosa, que ainda mesmo durante o sono físico não se descuida de amparar o genitor doente. Então, ao tirar o irmão do quarto do pai, ela ajuda o irmão e ajuda o pai, porque o pai está acordado. O pai está acordado, Josimir, entre os dois espíritos, os dois filhos dele. Um dormindo de um quarto, dormindo no outro. E ele está pensando que está cercado de obsessor. Ele está sentindo aquele mal-estar. Como isso é comum entre nós espíritas, para não dizer a humanidade inteira. Porventura eu poderia estar sentindo aqui algo acordado na sala, rapaz, sentiu uma coisa agora, Jair. Eu estou aqui assistindo no sofá. Às vezes a mulher dormindo. Eu discuti com a mulher de dia, ela foi dormir com raiva. Quando saiu, a mente voltou e foi discutir comigo. A irmã estava preocupada porque ama o pai e o irmão. Ele chegou e foi dormir, nem falou com ninguém, só com a mãe. O pai está acordado, ela já estava dormindo. Então, quando o irmão chega, ela se desdobra, como todo mundo, se emancipa do corpo, vai ao quarto do pai, que está acordado, retira o irmão para que não atormente o pai, né? E vai cuidar do irmão também. Ou seja, é uma filha generosa. Então está domiciliada aqui mesmo? Ana Luiz pergunta para ele. Então ela mora aqui mesmo? Sim, está dormindo em aposento próximo, em outro quarto. E depois de ministrar recursos vitalizantes ao enfermo em lágrimas, o assistente acrescentou: o que acontece com todos nós? Quando o corpo terrestre descansa, nem sempre as almas repousam. Pessoal, isso aqui dá um seminário. Eu durmo preocupado em pagar a famigerada coelba. Aquilo não sai da mente. Aí fica lá. Quando eu durmo... Você nem dorme, né? Nem chega a dormir. Quando eu durmo, eu não consigo repousar. Então, para entender, para ficar uma coisa bem comum aqui, bem simples, dívida do dia a dia. Você não consegue descansar. Fica perambulando do corpo na casa. O desempregado. Qual é o desejo do desempregado? O doente é a cura, o desempregado é o emprego. Ele está passando por essas provas, aliás, desemprego no livro dos Espíritos é expiação. Então, eu estou passando por aqui. Ele repousa como? Como é que ele acorda bem? Então, o que é que bate nisso? Como é que essa pessoa, se fosse trabalhador do centro espírita, ia para o centro depois? Porque ele não consegue repousar bem. Um desempregado, um doente que quer a cura e não aproxima. Se ele não consegue ainda ter um autocontrole psíquico para deixar os problemas dele no dia
antes do leito, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, prece ao dormir. Né? Olha, a hora de dormir, capítulo das preces no Evangelho, que a gente deve deixar o problema do dia, já foi. Orar, ler alguma coisa, quem quiser, e descansar. O problema é que na teoria é fácil, na prática é difícil, pelo menos para mim. Então a pessoa dorme 6, 7, 8 horas e acorda cansado, mentalmente cansado, exausto. Porque isso já é, eu acho que já é automático. Você está bem, você repousa, faz suas preces. Você está com algo a resolver, problemas, você deita, mas você não, mesmo você tenta, não é? A depender do problema, da situação claro. que você tem para resolver. Foi coisa assim, simples não, mas coisa mais séria, uma doença, como resolver e tal, você deita e você realmente não consegue, às vezes, dormir direito. A sua preocupação toma o seu cérebro. E você realmente acorda pesado. Na maioria das ocasiões, seguem um impulso que lhes é próprio. Né? Quando o corpo descansa, a alma, né, nem sempre repousa. Né? Pelos problemas da matéria, né, do mundo material, ou vai seguir um impulso que lhes é próprio. Quem se dedica ao bem, de um modo geral, continua trabalhando na sementeira e na seara do amor. E quem se emaranha no mal, costuma prolongar no sono físico os pesadelos em que se enreda. Então bom se afina com bons, livro dos Espíritos, maus com maus. Mas no popular eu vou mais com minha madrinha. Quem se mistura com porcos, farelo come. Né? Não é assim que ela me dizia assim. Ela resumia melhor o livro dos Espíritos. Então, se eu estou misturado se eu estou envolvido só em viciações, na bagaceira, como diz Jailson, durante o dia, esses os meus hábitos, né? Quando eu durmo, eu vou para o mesmo lugar. E nós aqui vamos para onde? Veja quantas vezes a gente, às vezes, quando consegue se lembrar, quando os guias magnetizam áreas do nosso cérebro físico, que é muito frágil para guardar aquilo que o cérebro perispiritual registra, mas quando eles querem isso, eles ficam aguardando a gente voltar. André Luiz escreve, magnetiza, quando a gente se encaixa no corpo, a área da memória, e a gente se recorda aquilo. Eu recordo de desdobramento meu de 20 anos, mas muitas vezes eu durmo aqui normal e não me recordo de nada. Agora, só uma ressalva, você mesmo com isso, na hora que você deita, mesmo com as preocupações, como eu falei, mas você ora, entrega, pede intuição para que no dia seguinte, né, possa ter como é que diz? Uma intuição. Uma ajuda, né? Aquilo que você vai direcionar. Ainda tem isso, né? Que também não pode se virar para lá sem a fé. Os Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. Ao Espírito ao socorro. A hora de dormir, está lá, capítulo das preces. A questão a maioria faz? Não sei. Então, quem se dedica ao bem... segundo as suas obras. Muitas vezes a gente vai ser levado. Essa semana meu amigo Ivan falava, eu estava no pântano, depois me arrastei dentro dele e fui para um ambiente tão bonito. E naturalmente, que um trabalhador, como o Ivan, qualquer um de nós, que já vem nessa labuta de estudar e de se esforçar para ser melhor hoje do que foi ontem e contribuir, quando você passa nessas regiões, é óbvio que você estava ali com uma equipe espiritual que foi contribuir. E você foi contribuir. Porque a questão, como eu acordei? Eu acordei bem, mas o senhor estava no pano, mas eu acordei bem. É óbvio, então, que eu fui contribuir. Claro que não é sempre... Eu estou falando de mim. Se eu me acordar mal, é óbvio que eu não fui contribuir. Porque ainda elementos de atração, magnetismo, ainda me atrai para aqueles ambientes. Mas se eu vou para esses ambientes e acordo bem, para ver um ambiente, tirar um voids, nunca esqueço desse desdobramento, debaixo de uma ponte. Escombros, né? Só espírito que perdeu a forma humana. O carinho das entidades espirituais. Pedindo a energia, só minha, para poder contribuir naquelas formas, e eles recolhiam aquela cabeça que era do tamanho de um crânio, né? Porque só ficou com o corpo mental. André Luiz não se aprofunda, mas coloca isso na evolução dos mundos. É como se fosse a caixa preta do avião que cai, que não se destrói. Ele retira aquilo ali e coloca naqueles travesseiros de pluma, os enfermeiros levando
levando ele. Então vários, como se fosse assim, um monte de larvas, um local infestado, vou usar essa palavra, de espíritos que perderam a forma humana pelo ódio, pelo rancor. Aquilo ali. Então eu vi uma equipe, nunca esqueço esse meu, disso aí. Então eu acordei bem e feliz que fui útil. Mas você vai para um local, uma pessoa que só pensa em sexo, e aí tem um sonho erótico durante a noite, né? O famoso revelação de Santo Agostinho, chamava de demônios íncubos e demônios súcubos, né? Súcubus mulher, íncubus eu acho que é homem, né? Ele chamava só de diabo, porque ele era católico. Então, os sonhos eram que ele tinha, porque ele vivia só em casa de prostituição, antes de se converter, e ele passou, se converteu a Jesus, mas continuou tendo sonhos, porque os seus parceiros, né? Aquela da fazenda, eu li o livro e dei, aquela famosa aí, a branquinha que entra na igreja, está na igreja, está processando. Então ela falou, né, quando ela estava em coma pelas cirurgias plásticas, ela viu, quando ela pede a Jesus para ajudar, algos pretos saindo do útero dela, da região vaginal. Ela coloca isso claro no livro dela. Formas pretas sendo saídas, e ela teve uma chance, o médico falou, que ela ia morrer, mas ela pede, ela diz que viu o médico, subiu do corpo, ela não sabe explicar. Ela entrou para a Universal, depois saiu, e agora está processando a Universal, porque ela ganhou 2 milhões na fazenda, e doou tudo para a Universal, se arrependeu, e agora está processando a Universal, não vai dar a ela o dinheiro de volta, os 2 milhões que ela ganhou. Tem um livro, ela está em 2 livros já, eu li um, já dei. Então, ela revela isso, ela revela. Quando eu durmo, eu vou para onde? Cada um de nós tem a resposta. No dia, na hora que acorda de manhã. Quando eu durmo, eu estou indo para onde? Quem se dedica ao bem de um modo geral continua trabalhando na sementeira e na seara do amor. Quem se emaranha no mal costuma prolongar no sono físico os pesadelos em que se enreda. Então é simples. Bons se afinam com bons. Então, os nossos sonhos, mas eu digo a vocês sem ter medo de queimar minha mão, o de Ivonete, o de Jair, estão tudo com melhor qualidade, porque a gente está voltado para o bem há quantos anos, cada um aqui sabe. Como é que a gente vai ficar indo para ainda? É claro que a gente não é nenhum espírito superior para ir ter com Jesus reunião no mundo espiritual. Mas, né? Mas a gente vai estar nesse local de estudo. É o que eu mais me recordo. Quem é que não vai continuar esses estudos no mundo espiritual quando dorme? Minha mãe desencarna há 9 anos, 25 de fevereiro de 2013. Eu esqueci de avisar alguns companheiros. Um deles foi Marcel Mariano, que ele gostava dela, porque é de uma azul. Né? Aí eu, envolvido na coisa, não avisei para alguns, né? Conhecer. E quando eu fui dormir, fui levado para um grupo de estudo 2 semanas depois que minha mãe desencarnou. Um prédio, que quando eu chegava, o amigo espiritual Guilherme, hoje reencarnado, ele disse: meu filho, você não vai entrar aí não. Um balcão. Aí só tem nível muito acima, todos estudando a codificação. Um complexo de prédios só para estudar espiritismo. Você vai ver isso no livro também, E a Vida Continua. Eles chamam Institutos de Ciência Psíquica. Não coloca espiritismo. Mas qual é a matéria? A reencarnação, lei de causa e efeito, tudo isso que a gente está estudando. Você não tem condição. Eu vi aquele amigo. Nós vamos para aquela. Eu digo, pô, tem a evangelização de Teresa, onde eu vou, o ABC, e fui mesmo para o ABC espírita. O ABC. Ele me colocou. Quando eu saí, Anne, do prédio, vem Marcel Mariano com mais 5 pessoas, entrando no portão principal do complexo do prédio. Ele virou, ele me viu, como eu estou vendo vocês. Eu perguntei isso pessoalmente, ele deu risada. Né? Ele virou para mim, se deslocou, saiu do grupo e chegou para mim. Soube que Dona Azul desencarnou há 2 semanas. Você esqueceu de me avisar, mas Marta me avisou. Meus sentimentos. Eu acordei. Falei com ele na mansão. Ele faz palestra no Rádio Luz. Eu fiquei pasmo. Porque como eu estou vendo vocês, é só que presencialmente, ele saiu, ele estava virando para o prédio, me viu, saiu, pediu para as pessoas aguardarem e falou as semanas. Minha mãe tinha desencarnado. Apertou minha mão, meus sentimentos. Ela segue sob os cuidados dos benfeitores amigos.
o jeitão de Marcelo. Virou e foi embora. Eu agradeci. Depois da pandemia, encontrei ele, enfim, muito tempo depois disso. Então, a gente continua ano, vai estudar, aprender sobre a família, as leis de mortalidade, como é que leva já isso. É isso aqui. Agora, quem se envereda no mal, né? Pelo que analisamos, disse Hilário, os fatos mediúnicos no lar são constantes. Aí ele chega ao centro no capítulo, já que está estudando mediunidade, todo o capítulo. Então, no lar, está cheio de manifestações, não, a gente está em transe, né? Mas de fenômenos mediúnicos dentro do lar. Mas não é no lar espírita só, é nos lares da humanidade inteira. Aí as pessoas têm medo de ir para o centro espírita. Enquanto no lar, o que não falta é espírito. Espírito de anos. O parente morre, a gente como é que vai dizer no atendimento fraterno? Não, ele já deve estar. Quantos anos morreu? 8 anos? Ah, já deve estar muito bem. 8 anos? Ah, tá ótimo. André Luiz passou 8 anos no umbral. O pai de André Luiz morreu 4 anos antes dele. Já encontrou, o pai dele estava esperando ele. André Luiz escreve 13 odas dessa, né? Escreveria mais. Ele não sei se reencarnou, só encontrou o avô e a mãe. O pai de André Luiz e as 2 irmãs morreram antes dele. Aí eu posso dizer alguém no atendimento fraterno. Não. O pai dele já morreu antes dele. Esperou ele. As irmãs também. Ele está feliz. A mãe, o pai e as irmãs. Eles passam 8 anos sem ver a mãe, sem ver o pai, sem ver as irmãs. Porque o pai dele está nas trevas. E as irmãs também. Ele ficou no umbral médio. Ele não ficou no umbral grosso. É onde Jailson está pisando. Que é o umbral grosso. O umbral abaixo é trevas. Onde André Luiz ficou é umbral médio. É fronteira com as cidades espirituais. É por isso que ele não voltou para dentro de casa. Então, veja, o umbral grosso, o pessoal chama que vaga, né? Os espíritos estão bem densos, né? Sugando os outros aí pela rua. Onde aí está pisando. Que graças a Deus eu não sou vidente. Aí é a questão de Anne. Que eu não sou e não tenho equilíbrio para ficar vendo espírito dessa faixa dentro de ônibus, provocando briga em esquina ou não. Então, quer dizer, como é que a gente pode dizer? Eu não sei a natureza dele. Eu não sei o passado do pai e da mãe. Então a gente vai aceitando, vai acolhendo as informações. Venha ler, participe das palestras, vá para os estudos, para a pessoa ir se esclarecendo como é que no atendimento fraterno eu posso garantir, só porque alguém morreu há 8 anos, está bem. Que o pai dele morreu antes, não sei. Tem espírito que fica 50 anos, está ali na revista espírita. Aí está melhor do que você. 50 anos dentro do lar, o espírito. Está melhor que você. Quer dizer, então é complicado. Então os fatos mediúnicos no lar são constantes. Justo confirmou o orientador. Os pensamentos daqueles que partilham o mesmo teto agem e reagem uns sobre os outros, de modo particular e incessantes, correntes de assimilação. Foi o mesmo termo, definição corrente de assimilação, que ele utiliza na abertura do livro, né, sobre o pensamento, dentro do grupo mediúnico de Raul Silva. Quando os desencarnados chegam para Eugênia, para Celina, ele projeta o pensamento que vai em imagem, e se o médium aceita, há uma sintonia ou uma corrente, né, estabelecida. Se eu aperto o botão do interruptor, eu aciono a corrente e a luz acende. Se eu desligo, eu abro a corrente, ela desliga. Então, dentro do lar, há uma incessante corrente de assimilação. A influência dos encarnados entre si é habitualmente muito maior que se imagina. Muita vez, na existência carnal, os obsessores que nos espezinham estão conosco, respirando reencarnados no mesmo ambiente. Olha aí, Ferreira. Ferreira está sempre lembrando isso. A Ivan e todos nós. O obsessor é nosso irmão. Não é o jumento que é só nosso irmão, não, guys. Às vezes o obsessor é nosso irmão mesmo de sangue. Rapaz, não gosto desse cara, esse meu irmão. Gosto do outro.
Além do jumento ser nosso irmão, o obsessor também é. Eu falei quantas vezes, pai? Eu já falei várias vezes com você que essa palavra obsessor eu sempre nunca fui muito gostar dela, não, porque são esses caras que estão junto conosco o dia todo, que nos ajuda, que nos empurra para frente, que força a se melhorar. Então, isso aí é real. Aí não tem como esconder, não. Agora, tem aqueles perversos, né? Tem aqueles que tentam prejudicar e bastante, mas tem aqueles outros que dá só um empurrãozinho para você se lembrar que tem alguém depois de você. Então, isso aí explica o quê? Porque o filho não gosta do pai, né? Às vezes o irmão não gosta do outro, inimigos do passado, né? Mas também o quê? Ele está explicando a família, que é como geral, né? Do mesmo modo, há protetores que nos ajudam e elevam e que igualmente participam de nossas experiências de cada dia. Essa família é o modelo que ele está usando. Há 5, o líder da quadrilha, os 4 filhos, né? Um culpando o outro de uma maneira inconsciente. Você vê que o Américo sai com medo, ele vai a quem? O líder do bando foi ele. Foi Júlio, o pai dele. Então quando ele sai do corpo, ele volta e vê o pai, me ajuda, eu estou com medo. Me ajude. E o pai está lá acordado, sentindo um mal-estar, né? Pensando que está vindo a obsessão da rua. É o filho dele, a quem ele desviou, levou para o mau caminho, né? Influenciou, né? Ele tinha um livre-arbítrio, mas influenciou. Ele era o líder da quadrilha, mas a Laura, o protetor, que pediu para reencarnar, que não tinha nada a ver com aquela conduta, mas uma benfeitora, como a gente vê no livro nosso lá, a mãe de André Luiz vai reencarnar para retirar o marido dela das trevas, que como era muito rico, tinha 2 amantes, e ela vai pegar as 2 amantes como filha dela. Ela não tinha obrigação disso, mas ela pediu. Então ela pediu por amar. Porque vier de outra forma também não há o resgate, a reconciliação. Então, veja que em todo lar, você vai dizer, mas fulano é o equilíbrio do lar, cicrano é o que dá paz, é você que consegue manter, né? Ficar no meio entre esses 2 desafetos, que é do sangue, mas não se gosta. Rapaz, reunião de Natal, Tereza. Eu falava com um amigo meu lá da UFPA. A Marcela também já estudou isso, nosso centro. Tenta reunir todo mundo e aqueles que não se gostam. Mesmo assim não dá certo, velho. Tem pessoas que se cruzam, se detestam. Ana deve saber bem disso. Lida com a família na FED. Por que eu não consigo gostar do fulano, que é meu irmão? E às vezes gosta do vizinho. Ama o vizinho. Tem afinidade com ele. Mas detesta o outro. Enigma que só o Espiritismo pode explicar. E quem não tem irmão e quem não tem irmã, sabe? São filhos únicos. Diz assim, principalmente quando tem assim uma mulher no meio, e vamos dizer que tem a família que tem uma mulher no meio e o restante são irmãos, 2 ou 3. Aí muito diz assim, que falta me faz uma irmã. Para poder sair, conversar, se abrir. E já tem família que tem irmãos misturados com irmãs e tem irmãs que não se dão bem com outras, né? Vice-versa. É uma coisa assim. Encrencas do passado. E que sempre haverá alguém, e você é o equilíbrio da família, né? Que você, como aqui, buscando a sua renovação, a sua paciência, a sua fraternidade, as suas orações, que é a maior força que o ser humano encarnado e desencarnado pode ter, para ajudar nessa encrenca aí no meio. É imprescindível compreender que, em toda parte, acima de tudo, vivemos em espírito. Basta Anne dormir. Já isso vai dormir, acabou. O corpo já está morto, não for dormir. Né? A pessoa olha lá, se assemelha ao morto, mas está vivo em espírito. Então, não é isso que está no livro dos Espíritos? Por que temeis a morte? Todos vocês não dormem? Não estão, para quem está acordado, como se fosse morto? Claro, se tocar e empurrar, a pessoa acorda. Mas está ali deitado, está vivendo como? Sai do corpo e vou buscar o meu interesse. Né? Então, já viu aqui. Se meu interesse é bebedeira, eu volto para o
sindicato, né? Não é para o sindicato dos vigilantes, é para o sindicato da cachaça mesmo. Se o interesse é no sexo, vou pro sexo. Se o interesse é fazer o bem, como é que os gays vão deixar a gente abandonado? Avaliem depois a qualidade dos seus sonhos, como modificou quando vocês entraram no Espiritismo. O que eu tinha de pesadelo e sonhos sexuais era toda semana pesadelos terríveis. Sufocamento, há um termo da psiquiatria, eu não consigo explicar, né? E me foge agora, mas eu estudei muito isso quando eu fui no tratamento de Valdo Franco. Aí acordava, sentindo estrangulado, né? O estrangulamento. A psiquiatria chama isso, né? É um nome que diz que é um bloqueio, mas não consegue explicar. Divaldo, ore, continue, né? Continue, seres, né? Enfim, outros que vinham me chamar para o bar, fraquejei muitas vezes, outras vezes tinha força, porque ninguém se desvencilha assim, mas depois foi melhorando na qualidade. É claro que ninguém é perfeito, pode ter uma recaída, mas como melhorou nesses 20 e poucos anos minha qualidade de dormir, e eu tenho absoluta certeza com todos vocês. Eu busco pesquisar, Divaldo falava assim, anote, bote, Joana de Anjos orienta, bote um papel no lado e anote, para você ir aferindo a qualidade do seu sono, da sua vida em espírito, que é a principal, porque você retorna ao mundo primitivo. Esse mundo da carne é transitório. O nosso mundo real é o primitivo, é o espiritual. Para lá nós voltaremos. Com quem eu quero me encontrar? A partir do meu sono eu vou dizer. Né? Que balança me atrai mais? A dos antigos hábitos? Então a reforma íntima ainda está fraca. Ou se a balança de estar junto com Tereza, com Ivan, com Jailson, com Anne, nos estudos, no aprendizado. Ele sempre me dizia isso. Claro que eu não consegui anotar porque o sono não dá. Esse João de orienta isso. Se eu ficar anotando, eu perco o sono. Mas o intercâmbio de alma para alma, né? Entre pais e filhos, cônjuges e irmãos, afeiçoados e companheiros, simpatias e desafeições, no templo familiar ou nas instituições de serviço em que nos agrupamos, seja do trabalho de ganha-pão material, seja no centro espírita, que é voluntário. É em razão disso, a bem dizer, obrigatório e constante esse intercâmbio de alma para alma. Veja que ele muda o termo. Ele não está falando agora de espírito para espírito, que a gente poderia entender que é desencarnado. Né? Claro que é um termo que Kardec coloca para a gente ficar bem prático nisso. Quando ele fala alma para alma, é o espírito encarnado. Então, o rapaz Américo saiu, ele está encarnado. Se emancipou e foi buscar o pai. Laura também se emancipou, foi buscar o pai e foi buscar o irmão. Há um intercâmbio de alma para alma entre pais e filhos, cônjuges, marido e mulher, irmãos, afeiçoados, que eu falei. Eu posso sair junto com a Anne, com o Jailson pelo sono, conforme a equipe espiritual programar. Né? Afeiçoados e companheiros, que são simpatias, mas posso também com as desafeições me encontrar com aquele a quem prejudiquei, para começar o processo de perdão. Os guias, quantas vezes a gente vê nas obras de Luiz, levando uns aos outros. Aí eu posso acordar assustado, mal-estar, mas o guia me levou para me encontrar durante o sono com aquele que eu fiz o mal. Não acredito em você ainda, nessa mudança sua. Não acredito. Aí você tem a culpa, porque fez mal a ele, aí fica o coração saltando pela boca. Quando acorda, rapaz, tive um pesadelo terrível. Mas aquele foi planejado pelo nosso guia, para que comece a dissolver o ódio naquela criatura a qual nós prejudicamos no passado, que ele é desafeto nosso. Então, no templo familiar ou nas instituições de serviço em que nos agrupamos a esse intercâmbio de alma para alma, obrigatório e constante, sem perceber, consumimos ideias e forças uns dos outros. Então, sem perceber, eu posso estar dentro de casa, né? Óbvio. Né? Então, um influencia o outro encarnado. Né? Jailson quer sair com a roupa, a mulher, essa roupa tá feia. Bote a outra, Jailson troca. Né? Ó,
esse almoço, vou fazer uma feijoada. Não, não faça não. Faça uma macarronada. Da coisa simples, a essa influência. Se isso está direto no dia, claro que quando eu saio do sono, eu modifico. Eu não perco esse interesse, não para comer de noite, né? Não para roupa. Mas há uma influenciação, há um intercâmbio. Se eu estou junto com Ferreira, com Ivan, quantos anos, quartas-feiras nas mediúnicas, doutrinária, conversando com o vizinho Ferreira, por que é que durante o sono vão me afastar de Ferreira? Não vão, porque eu vou me grudar nele. Onde ele vai, eu vou. Menos para o Umbral, né? Se ele quiser, ele vai só. Para ficar dormindo lá. Agora, se for para ajudar, eu vou. Então nas instituições de serviço, aqui nos agropanos, muitas vezes o trabalho que nos toma a vida, se minha vida está focada no trabalho, um trabalho novo, uma empresa que eu botei, aquilo ocupa a minha mente durante as semanas e semanas, quando eu saio do corpo, intercambio com o meu gerente, intercambio com os meus vendedores, aqueles que me fornecem material. Esse intercâmbio de alma para alma, influência de encarnados para encarnado, como está no livro do Ed, né? Influenciação de encarnado para encarnado. Né? E vocês estão calados, né? É por isso que eu estou lendo. Né? Dispunhamos a retirada quando Hilário, como quem se valia do ensejo, curiosamente indagou, né? Voltando, contudo, ao caos de Américo, e reconhecendo-o como portador da histeria, havia um problema emocional na mente e paciência no cérebro de Américo, né? Estava em convulsão, né? Haverá vantagem na frequência dele ao grupo em que os médios se aperfeiçoam? Veja que essa pergunta é feita em quase todos os capítulos, né? Bom, o problema dele, digamos, é uma esquizofrenia, que não é o caso, né? Aqui vai curar a loucura dele? Vamos ver a resposta. Se há algum benefício ir para o centro, tomar passe, beber água, e uma pessoa com esquizofrenia, com síndrome de Down, passe não cura síndrome de Down. Né? O médico, a medicina não tem cura para síndrome de Down, para o autismo, não tem cura. Então qual a vantagem de trazer ele para o grupo? Centro espírita, né? Como não obtemperou o assistente? O progresso é obra de cooperação. Nós, trabalhadores encarnados como desencarnados, estamos cooperando para o equilíbrio dele, daquela alma, né? Consagrando-se à disciplina e ao estudo, Américo no caso, à meditação e à prece, ele se renovará mentalmente, apressando a própria cura. Nesse caso, tinha cura desse transtorno de somatização ou de histeria, que não era provocada, não era um dano cerebral orgânico, haveria cura. Né? Então, depois da qual poderá cooperar depois, né, em trabalhos mediúnicos dos mais proveitosos. Todo esforço digno, por mínimo que seja, recebe invariavelmente da vida a melhor resposta. Aulus, a seguir, lembrou a fazeres à distância e considerou por finda a valiosa ligação. Aqui é um caso, gente. Mas você pega o livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, Kardec também quer saber, os pais trazem um menino que ficava inquieto na reunião. Ele tinha, na época, chamado de idiotia. Acho que agora é Down ou autismo, né? Não sei, é um das duas. Mas na época a ciência chamava de idiota, o idiotia. Né? Então, inquieto, já fiz palestra no Garcia, vendo na mente dele total. Ele agitava, levantava, pegava em mim. Falei, deixa aí, mamãe. Sempre que ia lá fazer curso de mediunidade e coisa, lá João Batista. Deixa ele. Kardec, ele incomoda, né? Kardec perguntou no livro Céu e Inferno, evoca São Luís e pede para evocar o espírito do menino com a idiotia, Down ou autismo, não sei ao certo, para que durante o sono do corpo dele ele pudesse ir para a mediúnica. Ele foi. São Luís levou. Aí ele falou, o Kardec pergunta, há algum benefício para você? É a mesma pergunta de Hilário. E seus pais trazerem você para aqui? Porque você não entende nada. Não está ouvindo nada. Ele corrige Kardec. Eu entendo
como espírito. Eu arquivo tudo que o palestrante fala, usando a linguagem da agora. Arquivo tudo. Diga aos meus pais para me trazerem. Isso é um benefício imenso. Recebo as preces. Agora, quando eu quero me expressar, eu estou sob uma expiação. Aí ele fala o mal que ele cometeu usando o mal a inteligência. Então eu vim com um defeito no cromossomo 21, que é a trissonomia, que na época ninguém identificava. O cromossomo 21. Quando ele quer se expressar, o teclado está faltando a letra A. Aí eu quero falar para Jailson. Jailson, J-I-L-S-O-N? Cadê o A? O A não sai, porque o teclado, né, do cérebro, ele danificou da mente dele, que gerou a zona de remorso. E quando formou o cérebro dele físico, misturou o cromossomo, sei lá, trissonomia, né, que chama, um cromossomo a mais, acho que é, cromossomo 21, não tem cura até hoje. Esse caso aqui tinha, no caso desse aí não tem. E passe, assistir palestra, beber água, ele fala o benefício, Ferreira, para ele como espírito. E ele fala assim, lágrimas, diz a eles para trazer, eu estou sob uma grave expiação do que eu fiz no passado. Diga. Isso aí está no outro livro de André Luiz, no outro, lá onde fala da formação da encarnação. Missionário da Luz. Missionário da Luz, é que os técnicos faz tudo, faz o impossível, mas falta algo que não dá para completar. Ele até fala nesse cromossomo que não tem como colocar não, porque foi danificado e vai assim mesmo, faltando um pedaço ou faltando ele que vai resolver isso na Terra. Que é a zona de remorso, onde a Luz coloca esse termo. Aquilo fica rodando lá, é o disco arranhado. Os outros ajudam, mas tá ali. Eu prejudiquei Anne. Rapaz, se auto-perdoe, mas não consigo. E quando eu vou formar meu corpo, falhou. A zona naquela área onde eu prejudiquei com a inteligência. Então, ele vem com aquilo ali. Então, é um benefício. Então, quando a gente vê essas crianças com a coisa mais grave, que é a esquizofrenia, que a gente vê em centro espírita, agitados, e o pai fica coitado com vergonha, gritando, levantando o palestrante, fazendo lá, me recordo desse na delegacia, ele já tem uns 14 anos, levanta, mexe a cadeira, me pede desculpa, eu falei, deixa ele normal. Mário, pode ser de outra e dessa também, né? Essa esquizofrenia, né? Ele vem com esse problema reencarnatório, mas quando ele chega aqui, ele adquire ainda mais débitos aqui na Terra. Aí uma pessoa que pode estar... muita gente deve estar adquirindo esquizofrenia agora. Eu trabalho em frente onde tem muitos, dando tiro em crack toda noite. Ele chama-se tiro, né? Crack. Um levantou, 17 anos, desmaiou, aí levantou, paz, pegou legal. Pedra de crack. Nem o tráfico da porta só quer vender. Não anexa eles para nada, porque eles são loucos, são zumbis. É assim que o traficante fala lá. 10 anos. Em compensação, o traficante que está ganhando dinheiro será o próximo louco. A expiatório da Terra, né? Que ganhou dinheiro com a enlouquecendo. Agora, esse daí, já destruíram. Eles já são considerados esquizofrênicos, aqueles do grau avançado, que segundo alguns cientistas, aqueles usuários de muito tempo, não tem mais jeito do sistema nervoso voltar ao reequilíbrio. Então, você adquire a loucura também. Em compensação, uma delas, que agradece tanto ao raio de luz e aos outros, Elaine, 5 filhos, nunca esqueço, 4 filhos ela deu, esquizofrênica. O 5º ela levou para mim, eu chorei tanto lá na portaria. Olha, Jean, isso eu não vou dar. Eu ouvi seus conselhos, com o marido do meu lado. Levava roupa, né? Depois parei de levar, porque eles não tem como guardar, e trocavam roupa por pedra. Então levava muito, aí fui aprendendo, né? Levava só a roupa dela vestir. Levava muito, elas trocavam por pedra. Dinheiro jamais. Então, mas davam pão e café. Aí ela voltou. 4 anos.
sob o apartamento, Elaine recuperada do crack. Que vontade daquela menina. Saiu do interior, veio morar aqui com a irmã. Mas o cunhado não queria só a irmã, queria ela também. E ela é menor de idade, sexualmente. Como ela não aceitou, ela foi dizer à irmã, a irmã falou, eu vou voltar para onde? Para a roça? Quem sai é você, com 15 anos. Ela foi morar na rua. Ela está se recuperando e o casal está caminhando para a próxima expiação. Não falei isso para ela, mas esse casal que fez isso com ela está caminhando para a próxima expiação. Então, vamos lá. É isso. É a vida. Vamos fazer a nossa prece. Já que essa semana é uma semana onde nós estamos buscando com os nossos guias rogar ao governador espiritual do Brasil, Ismael, para que ele envolva todos nós brasileiros, espíritos imortais, mas que tanto devemos a nossa estrada evolutiva reencarnar na pátria do Evangelho, no coração do mundo. Então pedimos a Ti, emissário direto do Cristo, envolvei a todos nós, eleitores, candidatos, para que possamos ter uma eleição de paz, pudermos participar da democracia pelo ato do voto, respeitando todas as opiniões, porque somos irmãos e todos nós temos direito de escolha. Envolve aqueles que estão à frente de nosso país, aqueles que desejam retornar à liderança do país, para que possam pensar no povo, lutar para acabar com a desigualdade social que não é de Deus. Senhor Jesus, inspira-nos a todos nós, com o respeito que o Senhor tem ao nosso livre-arbítrio, diante das nossas escolhas. Mas, acima de tudo, permite-nos, Senhor, que nos mantenhamos em paz, na fila da urna, que nós possamos estar contigo, Ismael. Quem está contigo está em paz. Respeita os diferentes, respeita as diferenças. Compreendemos que todos nós somos irmãos e nos encontramos, cada um em um degrau da evolução, mas rumo ao mesmo objetivo: sermos felizes, evoluirmos em nossos sentimentos. E só poderá se concretizar quando tivermos respeito ao próximo. Que Jesus abençoe a todos nós, brasileiros, agora e sempre. Amém. Amém. Que assim seja. Isso seja.